Nesse vídeo, quero mostrar algumas desigualdades que envolvem multiplicação e divisão por números positivos e negativos. E você vai ver que isso é um pouco mais complicado do que simplesmente somar e subtrair números, como vimos no último vídeo. Também quero introduzir alguns outros tipos de vídeos de notações para descrever o conjunto de soluções de uma desigualdade. Então, vamos fazer alguns exemplos. Vamos dizer que eu tenha 1 menos 0,5x menor ou igual a 7,5. Agora, se isso era uma desigualdade, seu impulso natural é dizer: vamos dividir os dois lados pelo coeficiente nos termos de x, e isso é uma coisa completamente legítima de se fazer, dividir os dois lados por menos 0,5. A coisa importante que você precisa perceber, no entanto, quando faz isso com uma desigualdade, é que quando multiplica ou divide os dois lados da equação por um número negativo, você inverte a desigualdade. Você troca a posição da desigualdade. Pensa dessa forma, e vou fazer um exemplo simples aqui. Se eu te dissesse que 1 é menor que 2, acho que você concordaria com isso. 1 é definitivamente menor que 2. O que acontece se eu multiplicar os dois lados disso por menos 1? Menos 1 em relação a menos 2. Bom, de repente, menos 2 negativo é menor do que menos 1. Então, aqui, menos 2 é, na verdade, menor que menos 1. Agora, isso não prova, mas acho que vai te deixar confortável para trocar o sinal. Se alguma coisa é maior, quando multiplica ou divide por um negativo nos dois lados da desigualdade, a gente deve inverter o sinal da inequação. Então, é por isso, se fôssemos multiplicar os dois lados dessa equação ou dividir os dois lados da equação por um número negativo, precisaríamos trocar o sinal. Vamos multiplicar os dois lados dessa equação. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Nosso objetivo todo é ter um coeficiente 1 ali. Então, vamos multiplicar os dois lados dessa equação por menos 2. Temos menos 2 vezes 0,5 negativo. E você pode dizer: como conseguiu esses dois aqui? Meu cérebro está simplesmente pensando como que posso multiplicar menos 0,5 para obter 1. E menos 0,5 é a mesma coisa que menos meio. O inverso disso é menos 2. Então, estou multiplicando por menos 2 nos dois lados da equação e tenho 7,5 do outro lado. Vou multiplicar aquele por menos 2 também. E lembre-se, quando multiplica ou divide os dois lados de uma desigualdade por um número negativo, troca o sinal da desigualdade. Você tinha menor ou igual, agora vai ser maior ou igual. O lado esquerdo, menos 2 vezes menos 0,5 é somente 1. Você tem x maior ou igual que 7,5 vezes menos 2. É menos 15, que é nosso conjunto solução. Qualquer x que seja maior ou igual a menos 15 vai satisfazer a equação. Desafio você a tentar. Por exemplo, 0 vai dar certo. 0 é maior do que menos 15. Mas tente algo como menos 16. Menos 16 não vai dar certo. Menos 16 vezes menos 0,5 é 8, que não é menor do que 7,5. O conjunto solução são todos os x, deixa eu desenhar uma reta numérica aqui, maior ou igual do que menos 15. É menos 15 ali, talvez seja menos 16, aqui menos 14, maior ou igual a menos 15 é a solução. Agora, você também pode ver o conjunto solução de desigualdades escrito em notação de intervalo. E notação de intervalo leva um tempo para se acostumar. Queremos incluir menos 15. Então, o limite inferior ao nosso intervalo é menos 15. E colocar esses colchetes aqui significa que vamos incluir menos 15. O conjunto inclui o limite inferior, inclui menos 15. E vamos da direita até o infinito. Todo o caminho para o infinito. E colocamos parênteses aqui. Parênteses normalmente significam que você não está incluindo o limite superior. Você também faz isso para o infinito, porque infinito realmente não é um número normal. Você não pode simplesmente dizer: ah, eu estou no infinito. Você nunca está no infinito. Então é por isso que coloca os parênteses. Mas os parênteses tendem a significar que você não inclui aquele limite, mas também usa com o infinito. Então isso e isso são exatamente as mesmas coisas. Às vezes pode também ver conjunto de notações onde a solução para isso, eles podem dizer que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que aquela pequena barra significa tal que x é maior ou igual a
menos 15. Essas chaves significam que o conjunto de todos os números reais, ou o conjunto de todos os números, onde x é um número real, que x é maior ou igual a menos 15. Tudo isso, isso e isso são coisas equivalentes. Vamos manter isso em mente e fazer alguns exemplos, tá bom? Vamos dizer que tenhamos 75x maior ou igual a 125. Aqui podemos só dividir os dois lados por 75, e desde que 75 seja um número positivo, não tem que alterar o sinal da desigualdade. Então, você obtém x maior ou igual a 125 sobre 75, e se dividir o numerador e o denominador por 25, isso é igual a 5 terços. Então, x é maior ou igual a 5 terços. Ou poderíamos escrever o conjunto de solução, sendo incluídos 5 terços ao infinito. E, mais uma vez, se fosse colocar isso em uma reta numérica, 5 terços é o quê? É 1 e 2 terços. Então, você tem 0, 1, 2 e 1 e 2 terços. Ficará em torno disso. Vamos incluir isso. Aquilo ali é 5 terços. E tudo que é maior ou igual será incluído no nosso conjunto de solução. Vamos a outro. Digamos que tenhamos x sobre menos 3 maior do que menos 10 nonos. Então, queremos só isolar o x à esquerda. Vamos multiplicar os dois lados por menos 3, certo? O coeficiente, você poderia imaginar, é menos 1 terço. Então, queremos multiplicar pelo inverso, que deveria ser menos 3. Então, se multiplicar os dois lados por menos 3, você obtém menos 3 vezes... Esse poderia reescrever como sendo 1 terço de x negativo, e desse lado tenho menos 10 nonos vezes menos 3. E a desigualdade irá mudar, porque estamos multiplicando ou dividindo por um número negativo. O sinal da desigualdade irá mudar, vai de maior para menor que. Então, o lado esquerdo da equação se torna um x. Essa era toda a questão. Isso é cancelado com isso, o negativo é cancelado. X é menor que, e aí você tem um negativo vezes um negativo, será positivo. Se dividir o numerador e o denominador por 3, obtém 1 e 3, então x é menor que 10 terços. Se fosse escrever isso em uma notação de intervalo, o conjunto de solução será, o limite superior será 10 terços, e isso não vai incluir 10 terços, isso não é menor ou igual, então vamos colocar parênteses aqui. Note. Aqui foi incluído 5 terços, colocamos um colchete. Aqui não estamos incluindo 10 terços, colocamos um parênteses. Vai de 10 terços, todo o caminho para menos infinito. Tudo menor que 10 terços é nosso conjunto de solução. E vamos desenhar isso. Vamos desenhar o conjunto de solução. Então, 10 terços, podemos ter 0, 1, 2, 3, 4... 10 terços é 3 e 1 terço, então isso pode ficar... Deixa eu fazer isso de uma cor diferente. Pode ficar aqui, não vamos incluir isso, é menor que 10 terços. 10 terços não faz parte do conjunto solução. É 10 terços ali e tudo é menor do que isso, mas não está incluindo 10 terços, está no nosso conjunto de solução. Vamos fazer mais um. Mais um. Digamos que a gente tenha x sobre menos 15 menor que 8. Menor que 8. Então, mais uma vez, vamos multiplicar os dois lados dessa equação por menos 15. Menos 15 vezes x sobre menos 15. Aí você tem um 8 vezes menos 15. E quando você multiplica os dois lados de uma desigualdade por um número negativo ou divide os dois lados por um número negativo, você troca o sinal da desigualdade. É menor que, você troca isso por maior que. E agora esse lado esquerdo se torna um x, porque esses caras são cancelados. X é maior que 8 vezes 15 é 80, mais 40 é 120, então menos 120. 80 mais 40, certo? Sim. Menos 120. Ou você poderia escrever o conjunto de solução como começando com um menos 120, mas não estamos incluindo menos 120, não temos um sinal de igual aqui, indo todo o caminho até o infinito. E se fôssemos colocar isso no gráfico, deixa eu desenhar a reta numérica, vou fazer rapidinho.
Vamos dizer que é menos 120, talvez zero fique aqui, seria menos 121, seria menos 119. Não vamos incluir o menos 120, porque não temos um sinal de igual ali, mas será tudo maior que menos 120. Todas essas coisas que estou colocando em verde satisfazem a desigualdade. E você pode até tentar, zero dá certo? Zero sobre 15 é zero, definitivamente é menor que 8. Quer dizer, não prova isso para você, mas poderia tentar qualquer um desses números e eles dariam certo. De qualquer forma, espero que isso tenha te ajudado. Até o próximo vídeo.